pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O nosso vídeo de Invocação do Mal foi um sucesso, velho. E teve muitos comentários pedindo outras sagas. Mas o que mais pediram, com certeza, foi a saga Sobrenatural. E é por isso que hoje o Piuí decidiu fazer um vídeo sobre essa saga incrível. Sobrenatural é uma franquia de filmes de terror iniciada em 2010 com o filme Insidious, ou Sobrenatural, como ele ficou conhecido aqui no Brasil. Devido ao grande sucesso desse primeiro filme, a série já recebeu 3 continuações, que são Sobrenatural 2, Sobrenatural A Origem e Sobrenatural A Última Chave. O problema é que muita gente ficou confusa já que os filmes não seguem uma ordem cronológica. Na verdade, ele vai transitando entre os personagens para contar um pouco da história dele e no final esses fatos são amarrados. É por isso que nesse vídeo a gente não vai seguir a ordem de lançamento dos filmes e nem a linha temporal deles. A gente vai falar de um modo que a gente acredita que seja mais fácil para vocês entenderem a história e a cronologia. Lembrando que, como a gente vai contar a história dos filmes, vão ter muitos spoilers aqui, então cuidado, hein? Sobrenatural A Última Chave é o filme mais recente dessa franquia, mas a gente vai começar falando sobre ele aqui porque é a maneira mais fácil da gente entender um pouco das regras do mundo de Sobrenatural e também conhecer uma personagem muito importante. No ano de 1953, uma menina chamada Elise Rainier vive na cidade de Cinco Chaves, Novo México, com a sua família, formada pelo pai, Gerald, a mãe, Audrey, e seu irmão, Christian. A casa da família fica ao lado de um presídio, o lugar onde o pai da Elise trabalha. Lá, diversas pessoas são executadas diariamente, e é com essas pessoas que a Elise começa a demonstrar os seus poderes. Ela consegue falar com os mortos, consegue até descobrir as últimas palavras deles, ou o que eles comeram antes de morrer. Vou ter ketchup, mostarda e só. Essa comunicação entre a Elise e os executados só é possível porque ela possui o dom da projeção astral, que é a habilidade na qual uma pessoa consegue separar o seu corpo físico do seu corpo espiritual. O problema é que o lugar para onde a Elise projeta o seu corpo astral é um plano negro, chamado de O Além. O Além é um mundo diferente do nosso, mas ele está ao nosso redor. É como se fosse o nosso mundo, só que de uma outra dimensão, então as coisas são muito diferentes lá. Mais ou menos como acontece no mundo invertido na série Stranger Things. Esse plano funciona mais ou menos como um purgatório. Então todas as pessoas que morrem passam por lá antes de seguirem para o pós-vida. O problema é que vários espíritos simplesmente não querem seguir adiante, eles querem voltar. E a única maneira de eles conseguirem fazer isso é possuindo o corpo físico de alguém que está vivo no mundo. De acordo com as regras Sobrenatural, cada vez que um ser vivo entra nesse plano astral, ele fica sujeito a ser atacado por entidades malignas, pois elas sentem eles lá. É exatamente isso que começa a acontecer com a Elise depois de ela fazer algumas viagens até o além. Ela deixa uma porta aberta e os espíritos vêm atrás dela. E em um dia, isso afeta até mesmo o irmão da menina, o Christian. Essa situação é a última gota d'água pro pai da Elise. Ele não consegue entender esse poder dela e não aceita isso. Então ele espanca ela e a prende no porão. É justamente no porão que a Elise acaba tendo um novo contato com o além. Presa lá na escuridão, ela enxerga em uma parede uma porta vermelha que nunca existiu. E essa porta vermelha tem um buraco da chave por onde entra uma iluminação muito forte. Ao se aproximar da porta vermelha, Elise começa a ouvir uma criança do outro lado dizendo para ela abrir a porta, para ela deixar essa criança sair de lá. Cá, te dá uma balinha, vem cá. Te dá uma balinha, vem cá. A porta vermelha era um artifício que o demônio utilizou para chamar a atenção de Elise. Em Sobrenatural, os demônios fazem isso. Eles criam várias artimanhas e truques para chamar a atenção das pessoas. Ao abrir a porta vermelha, a Elise tem seu corpo possuído pelo demônio das chaves. E a partir disso, uma série de coisas muito estranhas começam a acontecer na casa. O chão começa a tremer, as luzes piscam e a mãe da Elise percebe que tem algo estranho acontecendo lá embaixo. Então a mãe da Elise desce as escadas, vê a filha dela, tenta comunicar e ela não responde. Só que enquanto isso, um cabo desce e enforca a mãe da Elise. O pai da Elise chega, encontra sua mulher morta e a partir desse momento ele começa a ter mais atrito ainda com a filha dele. I'm sorry. Filho da puta! 5 anos depois desse acontecimento, a Elise está passeando pela casa e enxerga o espírito de uma mulher em um banheiro. Esse espírito some rapidamente, mas mesmo assim o pai da Elise percebe que a menina viu algo estranho lá. Então ele tenta espancar a menina mais uma vez para que ela pare com isso. Só que a Elise já está cansada de apanhar. É nesse momento que ela se defende do pai dela e decide que vai fugir de casa. Ela simplesmente desce correndo e vai embora, deixando o pai dela completamente puto para trás e o irmão aos prantos, desesperado, porque a Elise era a grande companhia dele. Nossa, o pai dela resolve tudo assim, sai capeta, pau no capeta. Tipo isso.
Saindo de 1958 e avançando aproximadamente 50 anos no tempo, nós somos apresentados a Queen Brenner, uma adolescente que perdeu a sua mãe por conta de um câncer e tenta desesperadamente contatar ela através de todos os meios ocultos possíveis. Os esforços dão muito errado, mas muito errado mesmo, porque ela acaba atraindo um demônio que começa a perseguir ela sem parar. Mesmo assim, a menina acredita que seja possível contatar a mãe dela. É por isso que ela busca a ajuda de Elise. Amor de mãe não desiste nunca, né? Amor de mãe nunca desiste. Mas a Elise fala pra Queen que ela tá aposentada há algum tempo. E por enquanto a gente só precisa entender que a Elise tá aposentada. Quando a gente fala sobre sobrenatural, a gente vai conseguir compreender por que ela se aposentou. Mesmo aposentada, Elise se compadece com a situação da Queen e decide tentar um contato ali mesmo na casa dela com a mãe da menina. Durante essa tentativa de contato, a Elise é atacada por uma entidade maligna e sente que ela quase morre naquele momento. Por isso a Elise adverte a menina, dizendo pra ela parar de tentar contatar a mãe dela, porque senão mais demônios virão atrás dela. Só que já era tarde demais. Queen já havia aberto uma porta para uma entidade maligna. E essa entidade apareceu em um dia no momento mais inoportuno do mundo, quando a Queen estava no meio da rua. Ela enxerga uma criatura misteriosa e, sem se dar conta do mundo ao seu redor, fica parada quando é atropelada por um carro. Faleceu. Ela acaba quebrando as duas pernas. Dessa maneira ela fica numa cadeira de rodas e muito mais vulnerável aos demônios. Então eles começam a atacar ela muito mais. O pai da menina decide recorrer a Elise, aquela médium. Ela começa a investigar o caso, só que no meio de uma sessão ela acaba sendo enforcada. Então ela desiste, fala que não vai mais tentar fazer nada. Sem saber o que fazer com essa situação e completamente abandonado por Elise, o pai de Queen chama dois novos caras para tentarem ajudar ele, Specs e Tucker, que são dois produtores de uma websérie e que se dizem caça-fantasmas. Enquanto esses produtores tentam resolver esse caso, a Elise começa a ter visões com a Queen. E dessa maneira ela decide encarar o medo de morrer e decide que vai sim resolver esse caso. É aí que a gente entende de onde vem o medo de morrer da Elise. Anos atrás, quando o seu falecido marido se suicidou, ela tentou entrar em contato com ele, mas acabou abrindo a porta de entrada para uma entidade maligna que desde então tenta matá-la. A noiva de preto, que começa a perseguir ela sem parar desde então. Mais pra frente a gente vai entender por que a noiva de preto tá atrás da Elise. Mas agora o que a gente precisa saber é que ela decidiu de fato encarar o medo, foi até a casa de Queen e se reuniu com Specs e Tucker, utilizando eles como seus assistentes e enfrentando a entidade, conseguindo assim libertar a menina. Passei! Com esse caso resolvido, Tucker, Specs e Elise montam uma firma de investigadores paranormais. E assim eles passam a trabalhar juntos resolvendo outros casos. Em 2010, Elise já está de volta ativa juntamente com Specs e Tucker. É nesse ano que ela recebe uma ligação relatando ocorrências absurdas e um endereço já muito conhecido pela médium, a casa onde ela morava em Cinco Chaves, Novo México. Ao chegar no local, a médium conhece Ted Garza, que está tendo sua vida atormentada por espíritos. A situação fica tão crítica que Ted acaba selando o quarto de Elise com uma pilha de bíblias. Entre algumas visitas que a Elise faz até a sua antiga casa, ela acaba encontrando lá no meio da cidade o seu irmão, Christian, aquele mesmo que foi abandonado por ela lá atrás. Mas as suas sobrinhas, as filhas de Christian, Imogen e Melissa, têm muito interesse sobre a história da família. Então elas querem conversar mais com a Elise e querem entender um pouco melhor o que ela está fazendo lá. Em determinado momento, a Elise até encontra um objeto na sua antiga casa que pertencia ao seu irmão. Ela então fotografa esse objeto e entrega a foto para suas sobrinhas. Em uma nova ida até a casa onde ela viveu, a Elise é guiada até o porão por uma entidade. Ao chegar no porão, ela acaba encontrando uma porta muito similar com aquela que ela conheceu há 50 anos atrás. Ela abre a porta e se depara não com uma entidade, mas sim com uma mulher viva.
Eita porra! Essa mulher estava presa no porão da casa há aproximadamente 4 meses, porque o Ted havia sequestrado ela e estava mantendo essa mulher em cativeiro. É por isso que quando ele vê a Elise lá embaixo investigando, ele fica completamente fora de controle e tenta matar ela. A polícia vai investigar esse caso e enquanto a Elise depõe, as meninas vão para aquela casa procurar o objeto que estava naquela foto que a Elise entregou. É durante essa procura do Christian e das suas filhas que a Melissa, uma das meninas, é atacada por ninguém menos que o demônio das chaves. Em uma tentativa de resgatar a sobrinha, a Elise junta o Specs, o Tucker e a Modine, que também tinha aquele poder astral, para salvar a menina. Durante a tentativa de resgate, a Elise vai pro além e retorna lá pro passado, quando ela morava naquela casa. É nesse momento que ela descobre que a mulher que ela havia visto no banheiro no dia em que fugiu de casa não era uma entidade, mas sim uma pessoa viva, que o pai dela estava mantendo em cativeiro, exatamente como o Ted Garza estava fazendo em 2010. Ela havia permanecido na casa por muito tempo, já que seu pai sequestrava e matava muitas mulheres, mas isso sob influência daquele demônio das chaves. Elise também descobre que os 2 homens guardavam os restos mortais dessas pessoas nos dutos de ventilação da casa, dentro de maletas. Então, enquanto Elise analisa esses dutos de ventilação, ela é capturada pelo demônio das chaves. Sua sobrinha Emodine tenta salvá-la. Então o que ela faz? Ela acaba indo para aquele além, só que ela cai numa armadilha e fica presa num tipo poço das almas. É uma espécie de prisão que é controlada pelo demônio das chaves. E é nesse lugar que a Emodine encontra não só a Elise, mas também o pai dela, a mãe dela e várias outras almas que estão completamente perdidas lá. O demônio das chaves aparece e Emodine, Elise e a mãe e o pai da médium se juntam para conseguir derrotar ele. E eles conseguem derrotar o demônio. Conseguem. Buscando a saída do além, eles começam a passar por várias portas. Chegam numa porta vermelha e ao abrir essa porta tem um menino caindo. Esse menino é ninguém menos do que Dalton, um personagem que a gente vai conhecer muito melhor na parte 2 desse vídeo, quando a gente falar sobre o filme Sobrenatural. Na ansiedade de encontrar uma saída do além, a Elise acaba deixando essa porta vermelha aberta. Mas de qualquer modo eles acabam se saindo bem e conseguem voltar para a realidade. Elise volta para casa e no que a gente acredita ser a primeira noite dela, ela começa a ter umas visões com um demônio de rosto vermelho e também recebe uma ligação de Lorraine Lambert, a avó de ninguém menos do que Dalton, aquele menino que a Elise viu caindo de uma escada enquanto ela estava no além. Caralho! E essa história a gente vai entender melhor na parte 2 desse vídeo. Então é isso, pessoal. Gostaram desse vídeo? Gostaram de como é que a saga funciona? Se gostou, comenta aí, por favor. Dá um like no vídeo, se inscreve, porque a gente vai ter a parte 2. Daí você vai entender a história completa. Não esquece de ativar o sininho, que é pra você receber a notificação de quando o Piuí lançar parte 2 desse vídeo. Segue a gente no Instagram e também segue o canal Piuí no Instagram, porque tem o nosso Instagram pessoal e tem o Instagram do Piuí. Então você segue os dois. Um beijo, tchau!